Eu queria aproveitar ainda e fazer mais umas perguntas para ti. A primeira, hoje eu conversei com o Chicão aqui, e um dos temas nossos foi aquele trabalho que vocês publicaram recentemente, a propósito da análise do acidente lá da Air France. Isso. E então, uma situação onde os desafios enfrentados pelos operadores também tinham a ver com a interação com tecnologia, num contexto em que perturbações ajudavam a criar uma situação de incompreensão, né? Você podia contar um pouquinho assim, o que você achou, você considera, na sua opinião, as principais contribuições de uma abordagem como aquela que vocês fizeram no artigo? Posso. Esse caso é interessante, porque o BEA, né, que foi o Instituto de Análise de Acidente, que é o Instituto Europeu que fez a análise desse acidente, as conclusões dele, depois dos 4 relatórios que foram produzidos de 2009 a 2012, o acidente foi em junho de 2009, e durante 3 anos, eles, à medida que iam encontrando, primeiramente as peças do avião, depois as caixas pretas, depois com um grupo, depois com análise mais aprofundada do conteúdo das 2 caixas pretas, depois com um grupo que eles contrataram um grupo de fatores humanos para poder auxiliar com 7 pesquisadores e tal. E a conclusão que eles chegam no final é que o que causou o acidente foi uma falha técnica, que foi o congelamento da sonda Pitot, a sonda de velocidade externa ao avião, que congelou. A partir do momento que ela congelou, automaticamente o sistema da Airbus passar a pilotagem automática para a pilotagem manual. E assim que passa a pilotagem manual, um dos pilotos, ele puxa o manche do avião, o avião começa a subir, e aí o avião chega numa área limite ali, que é chamada de coffin corner, né, que é a zona do caixão, que os aviões não podem ultrapassar aquele limite, porque senão ele perde a sustentação e começa a cair. E caiu até bater diretamente no oceano. Então o BEA ele fala o seguinte: olha, o que causou esse acidente foram 2 coisas. Primeiro, a falha técnica, que foi o congelamento da sonda Pitot, mas a falha humana, que foi o piloto ter puxado o manche e ter colocado o avião numa situação de stall, de perda de sustentação, que levou o avião a cair, e ao mesmo tempo a tripulação não tem identificado que eles estavam em stall. Então, uma combinação de falha técnica com falha humana, nada muito diferente do que a gente já vê por aí. E é interessante porque eles criticaram muito o BEA, a falha humana em si. Que além de ter apontado a falha humana, falam o seguinte: olha, é uma falha humana muito grosseira, é uma falha humana muito básica, porque qualquer piloto, qualquer um, porque a regra aerodinâmica é a mesma para os pequenos aviões ou para os grandes aviões, sabe que se a gente puxar o manche, a gente vai chegar numa situação de condição de perda de sustentação, e que se o avião está caindo, o motor a todo vapor, eles puxando o manche para trás para levantar o nariz do avião para tentar ganhar altitude, e o avião não responde, então qualquer piloto sabe que é uma situação de perda de sustentação. Então isso é muito curioso, né? Porque eram 3 pilotos muito experientes, um com 3.000 horas de voo, que era o que tinha menos experiência, o outro com 6.000 e o outro que é o comandante, com 11.000. Só para a gente ter uma ideia, em geral, as companhias aéreas, para exigir que um piloto, para fazer a prova lá, para conseguir fazer uma viagem de longa distância, é 500 horas de voo. O mínimo que um dos pilotos tinha era 3.000, então são pilotos experientes. Então a pergunta que a gente se coloca é por que então que pilotos tão experientes cometeram erros tão grosseiros e não conseguiram identificar esses erros. E numa situação dessa, e isso foi o que instigou a gente inicialmente, né? E a pergunta é que, assim, a gente pensa assim, o que a gente vai fazer para tentar encontrar alguns elementos de resposta nisso daí? Como infelizmente a gente não tem mais as vítimas para poder auxiliar a gente nessa construção, nessa reflexão, o que a gente fez foi
desenvolveu alguns workshops lá no UFMG com alguns pilotos, tanto de Airbus, que foi o avião que caiu, quanto de Boeing, para eles poderem ajudar a gente nessa reflexão. E aí foi super interessante esses workshops, porque a gente teve toda uma fase de muito estudo para a gente entender o que o BEA falava, né? Então estudamos muito aqui com os relatórios, e aí nosso método basicamente foi confrontar os principais trechos do que o BEA colocava com a percepção desses pilotos que estavam ali. E apareceram coisas interessantíssimas, e é essa história que a gente conta um pouco no artigo, mas ele não conta a experiência completa, esse artigo, a gente está preparando um outro para contar a experiência mais completa, mas o que eles começam a questionar muito, que são coisas da vivência deles, da experiência deles, né, que a gente muitas vezes não percebe, porque, por exemplo, uma das coisas que o Bear coloca é o seguinte, uma situação de perda de sustentação, que é quando o ar para de passar debaixo da asa do avião e ele começa a cair igual uma folha de papel, por mais que os motores estejam em perfeitas condições, né? Então, uma condição de perda de sustentação é muito diferente daquelas trepidações, esqueci o nome agora, daquelas turbulências, das turbulências que a gente sente, é muito diferente. Então eles deveriam ter identificado, por exemplo, quando o avião já estava caindo, os pilotos tinham que ter identificado. Isso é um sinal importante, que é o que eles chamam de buffet, né? Que é muito diferente de uma turbulência. Isso aí é um erro grosseiro, um erro básico, devia ser identificado. É um sinal importante para identificar a perda de sustentação. Aí os pilotos trazem coisas super interessantes sobre essa questão. Eles falam o seguinte, olha, a gente tem que entender o seguinte, realmente, em condições ideais, a gente sente muitas vezes, eles falam assim, sente na bunda, né? Sente na cadeira ali a vibração de uma turbulência para um buffet, isso é claro. O problema é que eles era 2 horas da manhã, então você já não tem visibilidade externa. Eles estavam numa zona de turbulência, já identificado que assim que sai da costa brasileira, ele foi de caiu mais ou menos 1 hora de uma região reconhecidamente já de turbulência. E além disso, estavam temporal, eles estavam passando debaixo de uma tempestade, né, que foi também um dos questionamentos que o BEA fez. Vários pilotos desviaram da tempestade e eles decidiram passar direto da tempestade. Então, os pilotos falam, olha, numa condição dessa, é impossível a gente perceber a diferença entre uma turbulência e um buffet. Em situações ideais a gente percebe, mas com chuva, debaixo da tempestade, 2 horas da manhã e em zona de turbulência, não, ninguém percebe. Ou essa outra questão da tempestade, né? Eles falam, uma das possibilidades que existe, das hipóteses, é que é problema no radar. Que o radar ele identificou uma pequena tempestade antes e que escondeu a grande tempestade. Então eles não tinham noção do volume da tempestade. Se eles tivessem, eles não teriam entrado. E aí eles vão, e o mais interessante é isso, porque eles vão desenvolvendo hipóteses ali que são super... que questionam muito as análises oficiais, inclusive sobre a questão principal desse acidente, que é falar assim, olha, eu questiono, isso os pilotos falando, eu questiono inclusive se o piloto realmente puxou o manche. Porque numa região dessa daí, para você, o avião ele tem uma inércia, né? Ele até utiliza um termo que é um sistema automatizado, chama fly-by-wire, alguma coisa do tipo. Que é o seguinte, para o avião responder algum comando da gente, piloto, a gente tem que insistir no comando. Então, se eu quiser que o avião suba de fato, eu tenho que puxar o manche e manter ali o meu comando durante muito tempo, porque aquela inércia do avião ali, ele vai responder devagarzinho ao nosso comando. E aí ele pediu para a gente olhar os comandos lá nos relatórios oficiais, o input, output, lá que os relatórios trazem isso tudo, e a gente não percebe no input do manche, especificamente, uma manutenção nessa posição. O que responderia? Ele falou assim, ó, do jeito que está aqui, eu não acredito que voluntariamente nem ele tenha puxado o manche.
Então, assim, e ele fala ó, que numa situação de tempestade como essa, várias coisas podem ter acontecido, inclusive o avião ganhar altitude sem a gente pedir aquele ganho de altitude. Então, são várias situações que eles vão trazendo e confrontando esses dados oficiais aí, que vão mostrando que a realidade pode ser muito diferente de uma análise oficial de acidente. Então, a gente começa a contar algumas coisas nesse artigo e estamos produzindo outro para que aconteça isso. Então, caros espectadores, aguardem o próximo capítulo, que o artigo ficou muito bom, muito rico, né? E esse artigo é fácil de ser encontrado, você podia só citar o título, a revista, quem tiver interesse. Foi na revista Gestão e Produção. O título é um título longo, eu não sei se eu vou lembrar dele aqui, mas eu passo o contato se você quiser divulgar junto com a entrevista. Eu tento incluir aqui. Isso. Mas é a revista Gestão de Produção. Isso. Um artigo de Raoni Rocha e Francisco Lima. De 2018 agora, a F447, que é o nome era o nome do voo, né? E aí a gente fala sobre essa questão da análise acidente nesse avião. Chico, uma questão que está presente nessas discussões, das escolhas, das decisões, hoje é muito da relação do operador com os sistemas tecnológicos de informação e talvez um dos grandes focos da engenharia cognitiva seja justamente procurar desenvolver sistemas que respeitem as características do ser humano, ajudando a entender o que está acontecendo, a compreender, mas são inúmeras as situações que hoje são descritas como surpresa automática, armadilhas cognitivas. Você mesmo estudou aquele caso da queda do avião da Air France, né? Onde a interferência climática terminou sendo crucial na incompreensão que foi criada. Como é que foi, no final das contas? Resume, apresenta em linhas gerais a explicação que vocês construíram, que você e o Raoni que escreveram um artigo, né, sobre aquele acidente. Então, esse acidente resume um pouco, né, do que a gente falou. A tecnologia, por mais sofisticada que seja, como é hoje a aviação civil, pode apresentar falhas decorrentes, por exemplo, de um mero entupimento de um tubo de pitot, que vai criar dentro do cockpit uma situação de informações desencontradas, discrepantes, sem sentido, que pode gerar uma perturbação da equipe, sem que eles compreendam o que está acontecendo no mundo exterior. Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. A equipe, os dois pilotos que estavam no cockpit no momento em que o sistema automático deixa de funcionar porque a velocidade cai a zero, e depois o comandante que estava dormindo, quando ele chega na situação, em nenhum momento os três conseguem entender o que está acontecendo. Então criou uma espécie de desordem mental, de confusão cognitiva, em que eles não conseguiram se reacoplar ao mundo para entender a posição do avião, porque eles sabiam que estava perdendo sustentação, mas como existem diferentes causas para perda de sustentação, eles nunca conseguiram fazer um diagnóstico preciso do que era a posição do avião, né, que estava caindo no espaço. E todas as ações que eles fizeram eram ações contraditórias, nenhuma levava, nenhuma tinha consequência para equilibrar o avião. Quando eles tentavam cabrar o avião, via um sinal de que ele estava em stall, eles retrocediam, eles ficaram oscilando nessa alternativa, quando eles deveriam fazer, depois foi fácil ver, né, que era cabrar, ganhar sustentação e recuperar o avião. Qualquer piloto consegue fazer, desde que eles tivessem construído a representação adequada, né, do que estava acontecendo naquele momento. Então, eles não conseguiram criar essa representação, isso que gerou o acidente.
Isso, em parte, acontece porque a forma como as informações são apresentadas dentro do cockpit, numa situação de emergência, não permite ressaltar aquela informação que os ajudaria a compreender o que estava acontecendo. E as análises que foram feitas os responsabilizaram de não tomar a atitude correta, inclusive de não terem parado para pensar e refletir sobre a situação antes de agir. Mas não é assim que a gente funciona em ação, e sobretudo não numa situação de urgência, que você vai tentando interagir com o sistema para ver como o sistema reage. Isso pode confirmar ou não algo que você pensa sobre o que está acontecendo. E essas coisas, a ação e a cognição e a ação, como a gente fala, e a percepção, elas não fizeram sentido para eles nesse momento. Mas não faz sentido algum dizer que eles tinham que parar, refletir friamente, analiticamente, compreender e agir depois. É cobrado um humano um comportamento não humano, né? E não daria, eles não conseguiriam fazer, de qualquer maneira, eles não conseguiriam entender o que estava acontecendo. Mas os elementos que eles tinham é que gerou essa situação. A propósito dessa mesma discussão do acidente aéreo, tem uma curiosidade, uma questão relacionada a quando da vinda do Amalberti ao Brasil. Ele esteve lá em Minas, depois esteve em São Paulo, e em São Paulo, junto com o Valdir, eu participei de uma entrevista com ele, que foi uma entrevista onde a gente preparou algumas questões, inclusive você tinha ajudado a elaborar, e uma das curiosidades assim, que me fica era assim, a posição do Amalberti na defesa do comportamento das companhias aéreas, de que em situações raras, né, que cobram do piloto um diagnóstico e uma ação, uma iniciativa, do ponto de ele defendia a ideia de que as empresas não deviam mais investir na formação, na preparação do piloto. Até tinha o exemplo daquele exemplo que pousou no Rio Hudson, né, do Sul, né? E a defesa que ele fazia era de que o investimento em formar os pilotos para lidar com aquele tipo de situação poderia fazer com que a gente tivesse mais acidentes, porque poderia aumentar o número de situações que não eram extremas como aquela enfrentada pelo Sul, né? E o piloto acabasse, ao tentar corrigir, provocar o acidente, aumentar a frequência de acidentes. Mas ao mesmo tempo, quando ele defendeu essa opinião, acho que foi até o Raoni que perguntou para ele: então você defende que não se faça nada, esse é o preço a se pagar pela continuidade de uso dessa tecnologia? E a resposta dele, acho que muito sincera, foi sim. Né? É uma questão com implicações éticas e de outra natureza, porque afinal de contas, quem toma essa decisão, ele puxava a decisão para ele como praticamente uma decisão técnica. Né? Como é que você vê esse dilema? Ele tem razão de mostrar que o modelo econômico da aviação, tal como ele é pensado hoje, coloca esse tipo de limite. Porque como que ele funciona? Qualquer medida de segurança para um determinado tipo de avião exige um treinamento no mundo inteiro, com um sistema regulado internacionalmente, no mundo inteiro de todos os pilotos que vão trabalhar naquele avião. Então é um sistema extremamente caro, que a cada aumento do grau de segurança exige um investimento econômico relacionado a ele. Mas a questão que a gente pode colocar é se dentro desse modelo econômico ainda não existem possibilidades de atuação que não será
não exige necessidade de muito investimento, de muito recurso, mas que exige sim uma compreensão melhor de por que essas situações acontecem. Então são situações que os pilotos já enfrentam e que, querendo ou não, eles têm que tomar alguma decisão. Então não é possível esvaziar essa iniciativa e dizer que apenas eles têm que assumir essa atitude de não fazer nada, porque eles têm que tomar uma decisão do que eles vão fazer. Inclusive não fazer nada é uma decisão que seria a mais sensata naquele momento. Então exigir dos trabalhadores que não façam nada e ao mesmo tempo dizer que isso não é uma habilidade, não é uma competência, é uma contradição. Então, quando nós reanalisamos esse acidente, a maneira de fazer foi recorrer a pilotos experientes do mesmo tipo de avião, que inclusive alguns que passaram por situações parecidas, a mesma situação de congelamento do tubo do pitot, e que por uma razão ou por outra ele conseguiu identificar o que era e ele tomou a decisão adequada e não gerou um acidente, que é a decisão que hoje é oficial nessas situações em que não há motivo algum para crer que há perda de sustentação do avião. A orientação é não faça nada. O problema é que quando o piloto está nessa situação, você vai ter que avaliar, porque outras causas de perda de sustentação, se a perda de sustentação é real ou não. Então eu posso retroceder, eu posso criar um padrão para essa decisão, mas eu estou apenas retrocedendo de um passo e criando outra situação de certeza que eles vão ter que decidir. Então não é possível evacuar completamente essa competência. E essa competência a gente pode analisar e desenvolver sem muito investimento, apenas compreendendo melhor por que essas situações acontecem. Que é o que a gente propõe lá dos sinais fracos, né, do frio da barriga, aquela situação do quase, que as pessoas, sem saber bem por que quase aconteceu, mas eles conseguem controlar a situação. Isso não é um incidente, isso não gera um relato, e essa experiência não circula, mesmo na aeronáutica, em que tudo gera um relato de experiência, uma difusão no mundo inteiro. Tem situações com potencial acidentogênico grande que a gente poderia analisar e ajudar a melhorar a segurança dentro do modelo existente. Aí isso pressupõe uma abordagem cognitiva dessas situações mais aprofundada do que se faz atualmente.